O que te fez mudar de alimentação? Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 8 anos e o Miguel de 3 anos, né? Sou casada. E a minha história começou, eu esqueci até de falar para você antes, que quando eu tive o Miguel, deu 2 meses, eu percebi que ele tinha um catarro, que não saía por nada, nem com soro, nem com nada. Eu falei, nossa, uma criança de 2 meses, né? E a pediatra dele falou assim, pode ser que seja alergia ao leite. E realmente era, né? E eu fiquei até 1 ano de idade dele, assim, excluía o leite de vaca, né? Da alimentação dele e da minha alimentação também, porque ele mamava no peito também. E depois disso ele começou a tolerar, né? Começou a tolerar. E aí que eu falei para você, quando ele teve 2 anos, em dezembro de 2021, que eu até marquei, que são datas importantes, né? Ele começou com outra infecção respiratória, né? E com 2 anos de idade. Depois de 1 ano que ele começou a tolerar, o leite, e eu comecei a dar. Qual mãe que não quer dar um Danone, né? Ele era totalmente excluir isso da alimentação dele, né? Então, eu comecei a introduzir, sem saber que realmente ele era um pouco hiperalérgico, eles falam, né? E com 2 anos, ele começou com outras infecções respiratórias. Começou com a garganta, já infeccionou, já tomou antibiótico. Isso era dezembro de 21. Aí, em janeiro, de novo. Aí, já comecei a ficar assustada. E nada que eu fizesse, remédio, para prevenir ele, qualquer coisa que eu fizesse, e era verão, né? Eu achava uma coisa, assim, difícil, né, de ficar doente por conta dessas alergias, e começou. Aí, fevereiro, de novo, e aí dava em 15 dias, ele ficava doente e evoluía para uma infecção. Então, ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses tomando antibiótico. E a minha sorte é que ele não ficava internado, né? Ele conseguia se recuperar. E eu vendo aquela situação, né? Eu já começava a ficar um pouco já deprimida, porque eu não conseguia nem sair com ele no corredor de casa, que eu ficava com medo, ele ficar doente. Eu falei, não é possível que uma criança, na época já tinha 2 anos e meio, fique doente, não tem imunidade para nada. E nesse tempo ele tinha começado a escola também. Então ele começou a ir para a escola, nem ia direito, nem ia. Porque E na também escola também acaba ficando doente, né? Pegando outras isso. doenças de outras crianças. Ele voltava para a escola, ele ficava 15 dias afastado, voltava, dava 3 dias, ele se afastava de novo. Nossa. Porque estava um tempo doente, aí ela evoluía para infecção, tomava antibiótico mais 10 dias, e assim ia. E nesse período também, né, a escola também me alertou que o Miguel tinha sintomas de autista, né, tinha comportamentos, né, que eu tinha que procurar um neurologista. Aí a minha cabeça ficou assim. E até então você não tinha percebido nada, não tinha notado nenhum comportamento? Eu tinha percebido, né, mas eu queria não ver, né, a gente não quer ver. Todo mundo fala assim, menino fala tarde, menino é atrasado mesmo, né? Então, eu ficava me apegando a essas coisas, né? Achando que realmente era um atraso, né? Que era normal, que ele era uma criança de pandemia, porque também teve a pandemia, ele nasceu bem na pandemia. Falei isso tudo, mas a escola alertou que realmente os comportamentos dele estava muito fora, né, da sala. Então, aí eu fiquei perdida, né? E ele não ficava doente toda hora. Eu não sabia o que eu ia atrás, se era atrás da saúde dele ou atrás do autismo, né? Então, eu tomei uma decisão. Falei assim, eu vou cuidar da saúde dele. Porque se ele não tem saúde, eu não tenho saúde emocional, eu não vou conseguir enfrentar mais esse desafio, né? E aí eu vi no YouTube uma nutricionista falando sobre alimentação sem glúten, sem leite e várias coisas a mais, né?
E uma alimentação... Mas você já foi pesquisar direto, Patrícia, para ver se tinha algum tratamento com alimentação, ou você só colocou um tratamento para... Você procurou direto para autismo, ou você procurou para autismo mesmo? Eu procurava para autismo, né? E eu vi lá sobre alimentação, de uma nutricionista. Por um acaso apareceu. Por um acaso apareceu. Por acaso apareceu, mas bateu tudo. Falava que as crianças tomavam muito antibiótico. Eu falei, é o Miguel. Vivia com sintomas respiratórios e sempre agravava. Eu falei, é o Miguel, não é possível. Ele tá falando comigo, né? E eu fui atrás dessa nutricionista, né? Aí tinha 1 ano de espera. Nossa. Era junho. Eu falei, não, eu vou conseguir essa vaga. Ligava toda semana para ela, falei, tem uma vaga, alguém desistiu. E eu consegui essa vaga com ela, tanta insistência, consegui online. E ela falou, ó, Patrícia, você já conhece já meu trabalho? Eu falei, eu conheço, já. E comecei a pesquisar sobre, eu já entendi que realmente era o glúten e o leite. Mas eu precisava de uma pessoa mesmo falar, né? Falar assim, ó, é um profissional mesmo, profissional, né? Você quer ouvir de um profissional. Porque quando você fala para sua família, quando você vai tirar esses alimentos de uma criança, você vai falar para a família é coisa da sua cabeça, né? Vai achar que é uma besteira, né? Então, na minha família eu nunca tinha passado por isso, eu nem sabia dessas coisas, né? Até meu esposo participou também da consulta e mudou a nossa cabeça, né? Ela falou assim, ó, ele vai precisar pelo menos 1 mês zerar tudo, e a gente zerou, né? Zeramos leite, zeramos glúten, zeramos açúcar, transgênicos, corantes. Só que o Miguel, ele não era uma criança comunicativa, né? Ele nem falava mamãe, não falava papai, não nada. Então foi até fácil de introduzir, porque ele era uma criança assim, não sei, vou te dizer, uma criança de um ano que está desenvolvendo ainda, não sabe nada que está acontecendo. E ele estava com quantos anos? 2 anos e meio. Ah, entendi. Já era para estar, né? Falando algumas coisas. Falando, interagindo, sabendo o que está acontecendo. Então, ele comia o que a gente dava, né? Então, foi tranquilo para mim, né? Só que em 1 semana que eu já fiz essa introdução alimentar, também teve probióticos, né? Vitaminas, para recuperar tudo que ele perdeu, né? Nesses 6 meses aí, de tanto antibiótico que ele tomou. Nossa. Em 1 semana, ele já começou a olhar no olho. Ele não olhava no olho, eu chamava ele, parecia que... Eu não enxergava meu filho, eu não sabia nem quem ele era de verdade, era muito triste na época, né? E eu chamava ele, aí ele começou a me escutar, começou a interagir com a família, nem com a família se interagia, não deixava ninguém pegar ele no colo, começou a falar mamãe, começou a falar papai, começou a mandar beijo, começou a falar tchau. E assim, todo mundo viu, né, da minha família, da família do meu esposo, que aquela alimentação, porque eu tive que falar com eles, não tem como dar nem coisinha, besteirinha para ele, que ele está passando por essa dieta, né? Então todo mundo entendeu e viu que em 1 mês ele recuperou muito.